Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adultos, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esta é a lição número 10 do dia 4 de dezembro, portanto, o primeiro domingo de dezembro é o dia da harpa cristã. A restauração nacional e espiritual de Israel. E Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva para Israel se tornar nação? Fique aqui comigo que você saberá que você aprendeu isso errado. Texto áudio. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Aos Romanos capítulo 11, versículo 26. Verdade prática. A chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Introdução. A visão que Ezequiel teve do Vale dos Ossos Secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Então vemos aqui Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos, que simboliza ali a nação de Israel. Por quê? Porque Israel estava completamente devastada, acabada, estava sem esperança, não havia mais o que fazer. Então a profecia traz a restauração, tanto política quanto espiritual, principalmente naquela parte de Ezequiel 37, 5, a parte B: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Nós devemos, assim como foi ali o Vale dos Ossos Secos, ainda que nós venhamos estar sem esperanças devido às situações da vida, nós precisamos reconhecer que o Senhor sopra em nós o seu Espírito e nós viveremos, tanto no aspecto político e principalmente espiritual. Sobre o significado do Vale dos Ossos Secos, os ossos secos. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguidas pela restauração espiritual. Mais uma vez, a profecia vai falar justamente de algo que ainda acontecerá, porque senão não seria profecia, né? Seria um fato, seria uma notícia. Mas a profecia, ela fala de antemão, ou seja, a profecia vem muito antes do acontecimento. E aqui no caso é uma revelação do que iria acontecer com Israel, que de fato aconteceu. Então Israel se tornou nação. Aqui vemos também a ideia, principalmente da restauração espiritual. Por que isso traz essa conotação para nós? Porque muitas vezes nós estamos assim como Israel está, com a nossa vida espiritual devastada, sem esperança, não está mais aquecida pelo Espírito Santo. Nós perdemos a linha, né? Estamos perdidos na casa do Pai, vamos assim dizer. Viramos muitas vezes como o povo de Israel, né? Somente pessoas religiosas, né? Aquelas pessoas que vão ao templo somente para dizer que foi, não tem de fato uma comunhão com o Senhor. Entretanto, assim como foi nos dias lá de Ezequiel, e o Senhor restaurou um monte de ossos e fez um grande exército, assim também o Senhor fará conosco hoje. Fará de nós soldados que militam em favor da vida, soldados de Cristo, para a honra e glória do nome dele. Certamente nós teremos nossas vidas restauradas. O significado. Nos versículos 11 ao 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Quantas vezes o Senhor tem feito isso? O seu povo está destruído, cortado, sem esperança, mas o Senhor, ele levanta alguém para falar uma profecia, para restaurar a casa. Quantas vezes? Até mesmo o seu pastor.
Pense porventura, quantas vezes você estava sem esperança e você foi falar com o seu pastor e Deus usou o seu pastor profundamente ou o seu líder para te dar uma palavra que você foi realmente restaurado pelo Senhor. Porque a verdade é que devido aos acontecimentos de nossas vidas, nós ficamos de fato sem esperança. Nós pensamos até, o Senhor esqueceu de mim, não é possível que Deus tenha se esquecido de mim, eu estou sempre na casa dele, eu sou fiel, sou uma pessoa piedosa, será que o Senhor de fato esqueceu de mim? Não, o Senhor não se esquece dos seus. Entretanto, podemos, por exemplo, lembrar de Ana, que segundo alguns estudiosos, ela orou durante 24 anos para ter Samuel. E independente se é de fato 24 anos ou não, verdade é que ela estava desesperançosa, estava com seu coração cortado, mas o que ela fez? Ela colocou a sua fé no Senhor. E assim também nós devemos fazer. Como Jó disse em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, o significado da profecia, sabemos que era ali uma questão de Israel, era para Israel, mas de uma forma espiritual também podemos trazer para nós, que quantas e quantas vezes estamos completamente devastados, desesperançosos, mas o Senhor ele pode nos restaurar, desde que haja arrependimento em nós. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, prometeu trazê-lo de volta. Deus é o que de fato nós dependemos. As promessas do Senhor, elas sempre irão se cumprir. Elas sempre se cumprirão. É verdade que aqui mostra Deus fazendo a ferida, mas também ligando a ferida. Deus corrige a quem Ele ama. Então, da mesma forma que o Senhor manda pessoas para nos trazer uma palavra, para nos exortar, Ele também pode usar até mesmo o ímpio para nos corrigir. Isto é uma verdade. Então, nós dependemos unicamente de Deus. Então, muitas pessoas que têm se desviaram dos caminhos do Senhor, até mesmo dentro da igreja, está dentro da igreja, mas na verdade está fora, né? Mas o Senhor, Ele é um Deus de promessas. Então, se Ele prometeu que vai restaurar o povo, então Ele de fato irá restaurar. E ainda que Deus ainda não tenha prometido, por uma questão específica, a pessoa pode em si se arrepender dos seus pecados, tomar um novo direcionamento diante do Senhor e o Senhor irá restaurá-lo, ainda que Deus não tenha prometido a ele. Por quê? Porque o Senhor tem sempre o desejo de nos restaurar. O Senhor tem sempre o desejo de ter comunhão conosco. Então, quando nós, ainda que uma vez ou outra estamos na desobediência e reconhecemos que estamos na desobediência, não, eu estou por esse caminho não é o certo, eu vou me consertar com o Senhor. O Senhor, certamente, assim como o pai da parábola que recebeu o filho pródigo de volta, assim também é Deus, que é um Deus de um pai amoroso. Ele é um pai amoroso. Então, ele certamente, quando nós nos colocamos para voltar para casa, claro, o Senhor nos recebe de braços abertos. Jesus falou que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas a verdade é que o Senhor sempre irá nos corrigir. Ele adverte, mas ainda traz de volta, né? Sinopse: a restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações, as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônios. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Porventura você já teve esse desprazer de ficar fora da sua terra? Fez uma viagem, por exemplo, para fora do país? Por melhor que seja outro país, você sempre sentirá a falta da sua casa, da sua terra. E há pessoas, que nesse caso dos judeus, que nunca voltaram para suas terras, nunca voltou para o seu lugar de origem, nunca voltou para o seu país. E quão difícil é, né? E isso nos traz uma outra interpretação interessante, que quando nós estamos no nosso país,
nós temos um comportamento, a nossa cultura aqui tem nós temos algumas culturas aqui. Mas e quando nós vamos para outro país que tem uma cultura diferente, que muitas vezes é contrária à palavra do Senhor? Será que nós nos manteremos fiéis àquilo que nós aprendemos aqui, àquilo que nós aprendemos o que é certo, aquilo que nós não devemos fazer diante do Senhor? Será que nós vamos nos manter firmes? Porque na outra terra não tem um pastor para nos olhar, nosso líder não está por lá, nem a regente do círculo de oração, nem a missionária, nem a regente do grupo de jovens. Como é que é? Será que nós vamos nos manter firmes, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias se mantiveram firmes apesar de estar numa outra terra? Renasce Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Não, Oswaldo Aranha não deu o voto de Minerva. Muitas vezes se é falado, ensinado na escola bíblica dominical, que Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva para que Israel se tornasse nação. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque o Estado de Israel foi decretado por 33 votos a 13. A revista aqui menciona 14, mas na verdade foram 13, né? São 33 votos a favor, 13 contra, 10 a abstinência e uma ausência. Então não precisava de dar voto de Minerva. Mas verdade é que Oswaldo Aranha foi muito importante nas articulações. Ele foi muito importante, ele é tão importante que em Israel existem ruas com o nome dele, existe praça com o nome dele, porque eles reconhecem que de fato Oswaldo Aranha foi muito importante na Assembleia Geral da ONU. Inclusive há um outro caso muito curioso, que quando há uma Assembleia Geral da ONU, o primeiro país a falar é o Brasil, né? O presidente do Brasil. Por quê? Por causa do Oswaldo Aranha. Porque ele trouxe consigo essa tradição, né? Como ele presidiu aquela Assembleia, ele foi o primeiro a falar e tal. Então ficou toda a Assembleia Geral, quem fala primeiro é o Brasil. Então veja que Israel aqui está renascendo. Israel, que não era nação, não era reconhecida, agora a partir do dia 14 de maio de 1948, agora ela se torna nação. Israel se torna nação em definitivo. Agora ela é reconhecida internacionalmente. Restauração nacional. Primeira restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes recobriam esses ossos. Estava, pois, o corpo pronto, a restauração de Israel em um só dia e depois das dores de parto. Veja como é a ideia da restauração, de como as coisas são restauradas, como o Senhor sempre nos restaura. Assim como Israel foi restaurado, nós também seremos. Nós vemos que, por exemplo, se a gente for olhar o Vale dos Ossos Secos, os ossos dão a ideia de estrutura. O osso é extremamente resistente, então podemos falar ali uma questão de estrutura. A carne ali podemos colocar não como uma questão de pecado, mas como uma questão de esperança, né? Esperança. Os nervos, por exemplo, são as nossas articulações. Se temos ossos, temos carne, mas não temos nervos ou coisa desse tipo, nós não conseguimos nos movimentar. E finalmente o espírito, que esse sim que nos leva a adorar, esse sim que nos leva a fazer o que é certo e saber o que é errado. Então o Senhor ali restaurou por completo, dando ali uma estrutura, uma esperança, as articulações e finalmente o fôlego de vida. Então o Senhor ali restaurou por completo a nação de Israel. Sinopse: Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios, a segunda com os romanos. Sobre o milagre do século XX. O testemunho de Deus para o mundo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. O espírito, está faltando isso, porque na bem da verdade, Israel hoje ele
é uma referência no mundo inteiro, em alguns aspectos. Então o corpo ali foi formado, existe ali um corpo de Israel, vamos assim dizer, né? As pessoas de Israel, o povo israelita, né? Israelense, melhor dizendo, israelense. Israelita é o povo dos tempos bíblicos, israelense é para quem nasceu depois do dia 14 de maio de 1948. Então, agora o que falta é o espírito. Por quê? Porque Israel ainda tem espiritualmente, Israel ainda é espiritualmente morto. Algumas pessoas aceitam a Cristo como Salvador, alguns israelenses, mas de forma geral eles não acreditam ainda. Então, espiritualmente eles ainda estão mortos, eles ainda não reconhecem, ainda está faltando esse ponto em Israel. Em alguns casos, trazendo para nós, alguns casos de nossas igrejas também, algumas igrejas também estão mortas, né? Não tem mais o espírito, né? Se esqueceram do Senhor. Às vezes até uma igreja muito pomposa, muito bonita, é isso, aquilo, mas não tem ali o espírito. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 14 séculos de diásporas, mas ainda está sob pressão internacional. Israel, como outros países do mundo, também sempre sofrerão, principalmente aqui Israel, vai sempre sofrer uma pressão internacional. Sempre vão querer afrontar Israel, principalmente no que diz tocante à questão espiritual. Vão sempre confrontar o Deus de Israel. Por quê? Porque é uma nação que incomoda. Israel é, como eu diria, é um espinho, né? É um espinho, é uma pedra no sapato do povo do mundo, né? Então ele incomoda muito, né? Israel incomoda muito, então ele está sempre sob pressão, né? Mas isso certamente acabará naquele grande dia quando o Senhor Jesus vier juntamente com a sua igreja para salvar Israel do anticristo, né? Restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém é a capital espiritual de Jerusalém, né? Religiosa, melhor dizendo, a capital religiosa. A capital de Israel é Tel Aviv. Pelo menos a maioria dos países reconhece Tel Aviv como a capital financeira de Israel. Algumas pessoas, alguns cristãos no Brasil, têm um hábito de trazer símbolos de Israel para dentro da igreja, tais como a bandeira, entre outras coisas, para mostrar que são santos, para mostrar que estão cultuando ao Deus de Israel. Isto é algo completamente desnecessário. Não há nenhum problema em si de trazer a bandeira de Israel, por exemplo, para dentro da igreja. Não há nenhum problema nisso. O problema está em dizer que porque a bandeira está ali porque tipifica que nós estamos servindo ao Deus de Israel. Nós não precisamos desse negócio. Nós não precisamos. E as pessoas tendem a trazer coisas de Israel, às vezes viajam para Israel. Eu trouxe uma pedra lá de Israel, lá do Rio Jordão, disso ou daquilo, ou a água não sei da onde. E fazem assim, trazem a igreja, deixa ali como se fosse um amuleto, ou que é porque o povo de Israel é um povo santo, é que a terra lá é terra santa, entre tantas e tantas outras coisas. Isto nós não devemos praticar assim, não há nenhum problema se você tiver a oportunidade de ir a Israel e trazer uma pedra de lá, ou a água do Rio Jordão, não há nenhum problema nisso. Agora você não pode fazer disso um amuleto, porque eu vou orar aqui com um joelho, vou orar de joelho, vou colocar aqui a minha testa aqui nessa pedra, porque essa pedra é de Israel, ou vou orar e vou beber dessa água, ou coisa dessa natureza, porque isso aí é amuleto, nós não precisamos desse negócio. Mas por outro lado, nós devemos orar por Israel, nós devemos abençoar o povo de Israel, o povo israelense. Nós devemos continuar orando para que a paz seja em Israel, porque de fato como nós servimos ao Deus de Israel, nada mais justo do que o quê? Orar por esta nação. Nós devemos continuar orando por todas as nações, é verdade, pela nossa nação e por todas as outras nações, mas é importante que nós também tenhamos aquela visão de uma oração específica. Eu tive a oportunidade de ir a uma igreja recentemente e tive o desprazer
Eu falo e você já vai entender. De ver pessoas orando pela bandeira de Israel para orar por Israel. Pensa numa oração sem sentido. E eu observando, a igreja parece colocar ali a bandeira de Israel e ora por Israel, diz que todo culto funciona assim, eles têm que orar por Israel, e porque tem que orar, mas é uma oração completamente perdida. É uma oração completamente perdida. Então, mais uma vez, nós devemos sim orar por Israel, mas orar com vigor, orar com fé, porque a oração que eu vi não era uma oração com fé, não era visível, era notório que não passava de uma oração mecânica, fazia porque tinha que fazer. Então nós devemos sim orar de todo o nosso coração pelo povo de Israel, mas nós não devemos ficar trazendo símbolos de Israel para dentro da nossa igreja, até porque lá é uma cultura, aqui é uma outra cultura, e nós não devemos fazer assim para mostrar que somos espirituais, né, ou santos, né? Sinopse: o renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Conclusão: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora e ao mesmo tempo anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo, Israel, e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então, independente das circunstâncias, das tentativas das pessoas de não fazer de Israel uma nação, ainda assim a profecia se cumpriu. Ainda assim Ezequiel 37 foi de fato para a glória do nome do Senhor cumprida. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que não mente. Então, se Ele falou que vai acontecer, acontecerá. Nós não sabemos a época, o dia, a não ser que Ele determine, né? Mas fora, se Ele não determinar, nós não sabemos quando acontecerá, mas sabemos que acontecerá, assim como nós sabemos do arrebatamento. Nós sabemos que acontecerá o arrebatamento, mas nós não sabemos quando, mas que acontecerá, isso acontecerá, não tenha dúvida. Revisando o conteúdo. Número 1. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Número 2. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Número 3. A segunda diáspora começou no ano 70 d.C., com a destruição de Jerusalém pelos romanos e terminou com a fundação do Estado de Israel em 1947/1948. Número 4. Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora. Número 5. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Então, ainda está faltando ali o Espírito sobre Israel, né? Que acontecerá justamente quando o Senhor vier restaurar Israel aqui na Zacarias 12:10, Ezequiel 37, 23 e 28. Aí sim, que é quando ele vai voltar com os judeus, como eu falei no início, né? Quando Jesus vier buscar e contra o anticristo, vier juntamente com a sua igreja contra o anticristo, aí sim haverá de fato uma restauração espiritual em todo o Israel, né? Mas que nós venhamos ainda assim continuar orando para que o Senhor ainda toque em alguns corações do povo israelense, para que eles assim de fato aceitem a Cristo como Salvador e fiquem de fato do lado do Deus que é o Deus de Israel. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!